Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma alegria podermos abrir mais uma vez a Palavra de Deus para estudar uma das verdades mais profundas, mais consoladoras e mais transformadoras de toda a fé cristã, a graça de Deus. Se existe uma palavra que resume o coração do Evangelho, esta palavra é graça. Se existe uma doutrina que revela o amor de Deus em sua forma mais pura, essa doutrina é a graça divina. Amados irmãos, antes de começarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante e orarmos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos da Tua presença reconhecendo que somos totalmente dependentes da Tua graça. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e aqueças o nosso coração para compreendermos a profundidade do Teu amor. Que esta aula não seja apenas um estudo, mas um encontro com a Tua presença, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, quando começamos a estudar a graça de Deus, nesta revista da classe de jovens aqui, que estamos meditando hoje, estamos na lição de número 7. Quando começamos a estudar a graça de Deus, precisamos entender que estamos diante de uma das verdades mais mal compreendidas e, ao mesmo tempo, mais necessária da vida cristã. Muitas pessoas falam sobre graça, cantam sobre a graça, mas não compreendem realmente o que ela significa. Alguns tratam a graça como uma permissão para viver de qualquer maneira. Outros tratam a graça como algo distante, como se fosse apenas um conceito. Mas a Bíblia apresenta a graça como o fundamento da nossa salvação, da nossa transformação e da nossa esperança eterna. Graça, de forma simples, é o favor imerecido de Deus. É Deus oferecendo aquilo que o ser humano não merece e jamais poderia conquistar pelos seus próprios esforços. A graça não é recompensa por boas obras, nem resultado de méritos espirituais. Ela é uma iniciativa divina que nasce no coração de Deus e alcança o ser humano perdido. Desde o Antigo Testamento já percebemos a atuação da graça divina. Quando o ser humano pecou, lá no Jardim do Éden, Deus poderia ter encerrado ali a história da humanidade. Poderia ter aplicado o juízo imediatamente, ter aplicado o juízo final. Mas em vez disso, Deus revelou a sua graça. Ele prometeu redenção, cobriu a vergonha do homem e iniciou o plano da nossa salvação. Isso mostra que a graça não começou no Novo Testamento. Ela atravessa toda a revelação da palavra de Deus. No Novo Testamento, a graça alcança a sua expressão máxima na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João declara que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso não significa que não havia graça antes, mas que em Cristo a graça se revelou de forma plena, visível e acessível a toda a humanidade. Quando nós olhamos para a cruz, vemos a maior manifestação da graça divina. Ali, Deus não apenas perdoa pecadores, mas assume sobre si a culpa do pecado humano. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa verdade é revolucionária.
Deus não esperou que nós nos tornássemos melhores para nos amar. Ele nos amou quando estávamos perdidos, quebrados e espiritualmente mortos. Essa verdade, meus amados irmãos, confronta diretamente a mentalidade humana. O ser humano, naturalmente, acredita que precisa merecer o amor, conquistar a aceitação e provar o seu valor. Mas o Evangelho declara que a salvação não é conquista, ela é recebida. Não é mérito humano, é dom divino. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios que somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Observe como Paulo destrói qualquer tentativa de autopromoção espiritual. A salvação não é resultado de desempenho religioso, posição social ou esforço moral. Ela é resultado da graça. Essa verdade é extremamente libertadora, mas também profundamente confrontadora. Libertadora porque nos mostra que ninguém está perdido demais para ser alcançado pela graça. Confrontadora porque elimina qualquer orgulho espiritual. Ninguém pode dizer que se salvou por ser melhor, mais forte ou mais digno. Todos nós dependemos igualmente da graça. A graça também revela o caráter de Deus. Ela mostra que Deus é amoroso, misericordioso e paciente. A Bíblia declara que Deus é rico em misericórdias. Isso significa que o coração de Deus está inclinado a salvar, restaurar e perdoar. Ele não tem prazer na condenação do pecador, mas na sua transformação. Contudo, precisamos compreender que a graça não é apenas um ponto de partida da vida cristã. Ela também é poder que sustenta essa vida. Muitas pessoas entendem que foram salvas pela graça, mas tentam viver a vida cristã pela própria força. Isso gera frustração, culpa e desgaste espiritual. A graça não apenas nos salva, ela nos capacita a viver para Deus. Meus irmãos, a graça atua na regeneração, na santificação e na perseverança do crente. Ela nos alcança quando estamos mortos espiritualmente, nos transforma ao longo da caminhada e nos sustenta até o fim. A vida cristã inteira é dependente da graça divina. Mas aqui surge uma pergunta extremamente importante e que será central ao longo desta lição de número 7. Se somos salvos pela graça, qual é o papel das obras? A graça anula a responsabilidade humana? A graça permite viver de qualquer maneira? Essas são perguntas que a própria Bíblia Sagrada responde com clareza e equilíbrio, e nós vamos aprofundar isso nas próximas partes desta aula. Por enquanto, precisamos guardar uma verdade essencial no coração. A graça não é licença para o pecado, mas poder para vencer o pecado. Ela não diminui a santidade de Deus, ela revela o caminho pelo qual Deus transforma pecadores em filhos. Meus irmãos, quando avançamos no estudo da graça de Deus, precisamos compreender que ela não é apenas um conceito bonito ou uma doutrina inspiradora. A graça é o meio pelo qual Deus opera a salvação do ser humano. Ela é o caminho que liga a santidade de Deus à necessidade do pecador. Sem a graça, o ser humano estaria completamente separado de Deus. Sem a graça não existiria redenção, não existiria esperança, não existiria reconciliação. A Bíblia ensina que a salvação é inteiramente baseada na graça divina. Isso significa que ninguém pode ser salvo por esforço próprio.
por disciplina religiosa ou por qualquer tipo de mérito espiritual. O apóstolo Paulo deixa isso extremamente claro ao afirmar que somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe que ele usa a palavra gratuitamente. Isso mostra que a salvação não é negociada, não é conquistada, não é comprada, ela é concedida. Essa verdade confronta, meus irmãos, profundamente a natureza humana, porque o ser humano tende a confiar em suas próprias capacidades. Desde o início da história, o homem tenta construir caminhos para alcançar Deus por meio de obras, rituais, tradições. Mas a graça revela que não é o homem que sobe até Deus, é Deus que desce até o homem. Aqui encontramos uma das expressões mais belas do Evangelho. Deus não apenas oferece perdão, ele oferece uma reconciliação. O pecado criou uma separação profunda entre Deus e o ser humano. Essa separação não poderia ser superada pelo homem, porque o pecado não é apenas um erro moral, é uma condição espiritual. O ser humano não apenas comete pecado, ele nasce em pecado. Por isso a solução precisava vir do próprio Deus. E é exatamente isso que a graça faz. Ela revela que Deus tomou a iniciativa da salvação. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para viver uma vida perfeita, morrer na cruz e ressuscitar, abrindo o caminho para que o pecador fosse reconciliado com ele. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, ela é o trono da graça. Ali Deus demonstrou simultaneamente a sua justiça e o seu amor. A justiça de Deus exigia que o pecado fosse julgado. O amor de Deus desejava salvar o pecador. Na cruz, essas duas realidades se encontram. Cristo assumiu o lugar do pecador, recebendo a condenação que era nossa, para que pudéssemos receber a vida que era dele. Isso é graça em sua forma mais profunda. Mas a graça, segundo a Bíblia, ela é recebida mediante a fé. Isso significa que a graça é a provisão divina e a fé é a resposta humana. A fé não é uma obra meritória, ela é a confiança no que Deus já fez. Quando alguém crê em Cristo, não está oferecendo algo a Deus, está simplesmente recebendo aquilo que Deus já ofereceu. Amados irmãos, o apóstolo Paulo explica que a fé é o meio pelo qual nos apropriamos da graça. Isso nos ensina que a salvação não depende da intensidade da emoção, da perfeição da vida ou do histórico espiritual de uma pessoa. Ela depende da confiança sincera na obra de Cristo. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar que Cristo é suficiente para salvar. Essa verdade transforma completamente a identidade espiritual do cristão. Quando alguém recebe a graça mediante a fé, sua posição diante de Deus muda radicalmente. A pessoa deixa de ser vista como culpada e passa a ser vista como justificada. Deixa de ser considerada inimiga e passa a ser chamada de filha. Deixa de viver sob condenação e passa a viver sob reconciliação. Essa mudança não é apenas simbólica, ela é espiritual e real. O crente passa a ter acesso à presença de Deus, liberdade para orar e segurança espiritual. Ele não vive mais tentando conquistar aceitação, mas vivendo a partir da aceitação de que recebeu em Cristo.
Isso gera descanso espiritual. Quantas pessoas vivem tentando provar o seu valor diante de Deus? Quantos vivem carregando culpa, medo e insegurança espiritual? A graça remove esse peso, porque mostra que a base do relacionamento com Deus não é o desempenho humano, mas a obra perfeita de Cristo. Mas precisamos compreender algo muito importante. A graça não elimina a transformação, pelo contrário, ela produz transformação. Quando alguém é alcançado pela graça verdadeira, não deseja mais viver no pecado. A graça não apenas perdoa, ela transforma o coração. O encontro com a graça gera gratidão, e a gratidão gera mudança de vida. O apóstolo Paulo escreve a Tito, dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Observe que a graça ensina, ela não apenas salva, ela educa espiritualmente. Ela nos mostra como viver de maneira santa, justa e piedosa. Isso destrói a ideia errada de que a graça é uma permissão para o pecado. A graça não é desculpa para viver de qualquer forma. Quem usa a graça como justificativa para o pecado ainda não compreendeu o que ela significa. A verdadeira graça gera temor, amor e desejo de agradar a Deus. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer uma aplicação pessoal, pastoral, muito importante na vida do jovem cristão. Muitos vivem presos entre dois extremos. Alguns acreditam que precisam ser perfeitos para que Deus os ame. Outros acreditam que, por causa da graça, não precisam levar a santidade a sério. Meus irmãos, presta atenção aqui. Ambos estão equivocados. A graça revela que Deus nos ama apesar das nossas falhas, mas também nos transforma para não permanecermos na mesma falha. A graça muda a nossa relação com Deus, muda a nossa relação com o pecado e muda a nossa relação conosco mesmo. Ela remove o desespero e instala a esperança. Remove a culpa destrutiva e instala arrependimento restaurador. Remove o orgulho espiritual e instala humildade dependente. Meus irmãos, ao compreendermos que a graça é o meio pelo qual Deus salva o ser humano, precisamos avançar para entender como essa graça atua na vida prática do cristão. Muitas pessoas enxergam a graça apenas como ponto de entrada da salvação, mas a Bíblia, ela nos mostra que a graça é também o sustento da caminhada espiritual. A vida cristã começa pela graça, continua pela graça e termina pela graça. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Observe que Paulo não está falando apenas do momento em que ele foi salvo, mas de toda a sua trajetória espiritual. Ele reconhece que tudo o que se tornou em Deus foi resultado da graça operando continuamente em sua vida. Isso nos ensina que a graça não é apenas um ato isolado, mas uma presença constante. Ela atua na regeneração, atua na santificação e atua na perseverança do crente. Sem a graça, não conseguiríamos permanecer firmes na fé, resistir às tentações nem enfrentar as lutas espirituais. A graça atua na santificação de maneira profunda.
Muitas vezes pensamos que, depois de salvos, precisamos vencer o pecado apenas com esforço pessoal. Essa ideia gera uma frustração espiritual, meus irmãos, porque ninguém consegue viver uma vida santa apenas pela força humana. A santificação é uma obra cooperativa entre o Espírito Santo e o crente. E essa cooperação, ela acontece através da graça. A Bíblia ela ensina que Deus é quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. Isso significa que até os desejos de agradar a Deus nascem da graça. Quando o cristão sente vontade de orar, de buscar a palavra, de abandonar o pecado e de viver para Deus, isso já é a graça operando dentro dele. A graça não apenas perdoa o passado, ela transforma o presente. É por isso que o cristão não vive tentando pagar a salvação com boas obras. Ele vive respondendo à graça com gratidão. As boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado dela. Quando alguém é alcançado pela graça verdadeira, naturalmente deseja viver de forma que honre a Deus. Essa verdade, meus amados irmãos, presta atenção, ela é essencial para manter o equilíbrio espiritual. Se o cristão acredita que precisa conquistar a aprovação de Deus por meio de obras, ele cairá no legalismo e viverá constantemente frustrado. Se ele acredita que a graça elimina qualquer responsabilidade moral, cairá no liberalismo espiritual e viverá de forma negligente. A Bíblia apresenta a graça como libertação do pecado e não como permissão para o pecado. O apóstolo Paulo enfrenta exatamente essa questão quando ele pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Essa resposta mostra que a graça não reduz o compromisso com a santidade, mas o fortalece. A graça não diminui, meus irmãos, a seriedade do pecado. Ela revela o preço que foi pago para vencê-lo. Um outro aspecto extremamente importante da graça é que ela sustenta o cristão nas lutas e nas fraquezas. A vida cristã não é um caminho sem dificuldade. Existem momentos de dor, crises, tentações, até quedas. É nesse cenário que a graça se manifesta com força restauradora. Quando o cristão reconhece a sua fragilidade e se volta para Deus, encontra na graça não condenação, mas restauração. O próprio Paulo experimentou isso quando pediu a Deus que retirasse um sofrimento que o afligia. A resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração revela que a graça não significa ausência de dificuldade, mas perseverança de Deus no meio dessas dificuldades. A graça, meus amados irmãos, ela capacita o crente a permanecer firme, mesmo quando a vida se torna difícil. E essa verdade precisa ser ensinada, especialmente para a juventude cristã. Muitos jovens acreditam que, ao enfrentarem crises ou falhas espirituais, Deus se afasta deles. Mas a graça mostra exatamente o contrário. Quando o cristão se arrepende e busca Deus, encontra braços abertos e não portas fechadas. A graça não ignora o erro, mas oferece o caminho da restauração. Além disso, a graça fortalece a perseverança espiritual. A Bíblia ensina que o cristão é chamado a permanecer firme até o fim.
Essa perseverança não depende apenas da força humana? Claro que não, meus irmãos, mas da fidelidade da graça divina. Deus não apenas inicia a obra da salvação, Ele sustenta essa obra até a consumação. Quando o crente entende essa verdade, ele desenvolve segurança espiritual de forma saudável. Não é uma segurança baseada em orgulho ou autoconfiança, mas uma confiança baseada na fidelidade de Deus. Ele sabe que é sustentado pela graça, mas isso não o torna acomodado, pelo contrário, o torna mais dependente, mais vigilante. A graça também produz humildade espiritual. Quem compreende que tudo vem da graça reconhece que não é superior a ninguém. Isso destrói o orgulho religioso e gera compaixão pelos que ainda não conhecem a Deus. O cristão que entende a graça não aponta o dedo para condenar, mas estende a mão para ajudar. Outro efeito muito profundo da graça é a transformação da identidade do cristão. Ele deixa de se definir pelo passado, pelos erros ou pelas falhas. Ele passa a se enxergar a partir do que Deus fez nele. A graça cria uma nova identidade espiritual, baseada na filiação divina. O cristão deixa de viver tentando provar o seu valor e passa a viver refletindo o valor que recebeu em Cristo. Quando compreendemos que a graça sustenta toda a vida cristã, precisamos agora trazer esta verdade para o terreno prático, para o cotidiano, para as escolhas que fazemos todos os dias. A graça não é apenas uma doutrina para ser estudada, ela é uma realidade para ser vivida. O cristão que entende a graça começa a desenvolver uma nova forma de enxergar a vida. O pecado, as pessoas e o próprio Deus. A graça, ela influencia diretamente o comportamento nosso como cristão. Ela não atua apenas no interior, mas se manifesta exteriormente em atitudes, decisões, relacionamentos. Quando alguém é verdadeiramente alcançado pela graça, sua vida começa a refletir essa experiência. Não porque ele está tentando manter uma aparência espiritual, mas porque a graça produz transformação verdadeira. O apóstolo Paulo ensina que a graça de Deus nos educa espiritualmente. Ele afirma que a graça nos ensina a negar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Observe que a graça não apenas salva, ela ensina, ela forma caráter, ela orienta escolhas, ela molda o estilo de vida do cristão. Essa educação espiritual acontece em todas as áreas da nossa vida. A graça ensina o cristão a lidar com o pecado com seriedade, mas também com esperança. Ela ensina que o pecado não deve ser tratado com indiferença, mas também não deve gerar desespero. O cristão que aprende que, quando falha, deve correr para Deus e não se esconder dele. A graça, meus irmãos, ela cria um ambiente de arrependimento sincero e restauração. Outro aspecto prático da graça aparece na maneira como o cristão trata as pessoas. Quem entende que foi alcançado por graça, aprende a viver com misericórdia. Ele passa a enxergar o próximo não como alguém inferior, mas como alguém que também precisa da graça divina. Isso muda completamente os relacionamentos.
A graça destrói o espírito de julgamento e constrói o espírito de compaixão. Vivemos em uma sociedade marcada pela cultura do cancelamento, onde erros são usados para destruir pessoas. A graça ensina o caminho da restauração. Isso não significa ignorar o pecado ou aceitar comportamentos errados, mas significa oferecer a oportunidade de transformação. A graça não concorda com o erro, mas acredita na mudança. A graça também influencia a forma como o cristão lida com o sofrimento. Quem entende a graça aprende que Deus continua presente, mesmo nos momentos mais difíceis. A graça não significa ausência de dor, mas significa a presença de Deus no meio da dor. O cristão passa a enfrentar as dificuldades com esperança, sabendo que Deus continua trabalhando em todas as circunstâncias. Mas aqui precisamos tratar de um perigo espiritual muito sério: a banalização da graça. Ao longo da história da Igreja, sempre existiu o risco de distorcer o verdadeiro significado da graça. Algumas pessoas interpretam a graça como uma autorização para viver no pecado. Infelizmente. Elas acreditam que, porque Deus é gracioso, não importa como vivem. Essa ideia é extremamente perigosa e totalmente contrária ao ensino da Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra que desprezar a graça é rejeitar o próprio coração do Evangelho. Quando alguém usa a graça como desculpa para o pecado, demonstra que ainda não compreendeu o valor do sacrifício de Cristo. A graça custou o sangue de Jesus, meus irmãos. Ela não é barata. Ela não é superficial. Ela é o maior presente já oferecido à humanidade. O apóstolo Judas alerta sobre pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Sim! Isso mostra que a graça pode ser mal interpretada quando não é ensinada com equilíbrio. A verdadeira graça não conduz à permissividade espiritual, mas à reverência e ao temor de Deus. Ao mesmo tempo, existe outro perigo igualmente grave: rejeitar a graça e tentar viver apenas por regras religiosas. Isso gera uma espiritualidade pesada, baseada em culpa, medo. O cristão passa a acreditar que precisa merecer o amor de Deus todo dia. Esse tipo de vida gera desgaste espiritual e impede o crescimento saudável. A Bíblia apresenta um equilíbrio perfeito entre graça e responsabilidade. A graça salva gratuitamente, mas o cristão responde a essa graça com compromisso espiritual. Ele não obedece para ser amado, ele obedece porque já foi amado. Essa diferença muda completamente a motivação da vida dessa pessoa cristã. Quando a obediência nasce do medo, ela gera religiosidade. Quando nasce da graça, ela gera relacionamento. O cristão passa a desejar agradar a Deus não para conquistar aceitação, mas porque já vive dentro desta aceitação. A graça, ela transforma o coração. E quando o coração muda, os comportamentos mudam naturalmente. Amados, preste atenção, este ensino é extremamente necessário, principalmente aos jovens cristãos. Muitos vivem pressionados por padrões impossíveis ou confundidos por discursos que relativizam a santidade. A graça oferece o caminho do equilíbrio. Ela mostra que Deus ama o pecador, mas também o transforma. Mostra que a vida cristã não é prisão espiritual, mas liberdade guiada pela verdade.
Quando o jovem compreende a graça, ele descobre a sua verdadeira identidade. Ele entende que não precisa provar valor através de popularidade, aparência ou aprovação social. Ele aprende que já é aceito em Cristo. Essa segurança espiritual fortalece decisões, protege contra influências negativas, constrói maturidade. À medida que caminhamos para o encerramento desta lição, percebemos que a graça é o fio que costura toda a história da salvação. Ela começa no coração de Deus, se manifesta na cruz de Cristo e é aplicada pelo Espírito Santo e transforma completamente a vida do crente. Meus irmãos, ao chegarmos ao final desta lição de número 7, precisamos parar por um instante e permitir que tudo o que foi ensinado deixe de ser apenas conhecimento e se torne confronto espiritual com a nossa própria vida. A graça de Deus não é uma doutrina para ser apenas compreendida intelectualmente. Ela é uma realidade que precisa ser experimentada profundamente no coração. Durante esta aula, nós aprendemos que a graça é o favor imerecido de Deus, a manifestação do seu amor para com a humanidade que jamais poderia salvar a si mesma. Aprendemos também que a graça começa no coração de Deus, se revela plenamente em Jesus Cristo e é aplicada pelo Espírito Santo e transforma completamente a vida daquele que crê. A graça nos alcança quando estamos perdidos, nos levanta quando caímos e nos sustenta ao longo de toda a caminhada espiritual. Ela não apenas nos salva do pecado, mas nos ensina a viver de maneira santa, justa e piedosa. A graça não reduz o compromisso com Deus, ela fortalece esse compromisso. Ela não enfraquece a santidade, ela revela o caminho pelo qual a santidade é construída. Mas agora surge a pergunta mais importante desta lição. Como temos respondido à graça de Deus? Temos vivido como pessoas que realmente compreendem o que Deus fez por nós? Ou temos tratado a graça como algo comum, superficial, sem impacto real na nossa maneira de viver? A graça exige uma resposta. Não uma resposta baseada em mérito, mas uma resposta baseada em gratidão. Quem entende a graça não deseja viver no pecado, porque reconhece o preço que foi pago na cruz do Calvário. Quem entende a graça não vive tentando impressionar Deus, mas vive desejando agradar a Deus. Talvez haja pessoas assistindo esta aula pelo YouTube que vivem carregando culpa espiritual, acreditando que Deus está distante por causa dos erros do passado. A graça declara que quando há arrependimento sincero, há perdão completo. Deus não trata o pecador arrependido como inimigo, mas como filho restaurado. A graça não ignora o pecado, mas ela remove sua condenação através da obra de Cristo. Talvez haja pessoas que vivem tentando conquistar a aceitação de Deus por meio de esforço religioso, vive com medo constante de falhar, como se o amor de Deus dependesse de desempenho espiritual. A graça declara que o relacionamento com Deus começa na aceitação e não na tentativa de conquista. Somos amados antes de sermos transformados. E é exatamente esse amor que produz a transformação. Talvez haja também aqueles que
ouviram sobre graça, mas a interpretaram de forma equivocada, usando-a como desculpa para viver sem compromisso espiritual. A Bíblia nos alerta que desprezar a graça é rejeitar o próprio Evangelho. A verdadeira graça conduz à santidade, não à indiferença espiritual. Ela gera temor reverente, não permissividade. A graça nos chama, meus amados irmãos, para uma vida equilibrada, uma vida que reconhece que não podemos nos salvar sozinho, mas que também entende que fomos salvos para viver de maneira diferente. A graça não nos conduz à acomodação espiritual, ela nos conduz a uma transformação contínua. Quando o cristão compreende a graça, a sua identidade, ela muda. Ele deixa de se definir pelo passado, pelos fracassos ou pelas feridas. Ele passa a se enxergar como alguém alcançado pelo amor de Deus. Essa nova identidade gera segurança espiritual. Não uma segurança baseada no orgulho, mas uma confiança baseada na fidelidade divina. A graça também nos chama a viver de forma missionária. Quem experimenta a graça sente o desejo de compartilhar esta graça com outros. O cristão entende que aquilo que recebeu gratuitamente deve ser compartilhado com amor e compaixão. A graça não nos transforma apenas para benefício pessoal, mas para sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Amados, neste momento, antes da gente encerrar esta aula, este vídeo, eu quero convidar você para uma reflexão. Onde você está em relação à graça de Deus? Você já experimentou essa graça de forma real? Você tem vivido sustentado por ela? Ou tem tentado viver a vida cristã apenas na força do seu próprio esforço? Se possível, meus irmãos, pare por um instante aonde você estiver, feche os seus olhos, permita que o Espírito Santo fale com o seu coração. Permita, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que dependemos totalmente da Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos amou quando ainda estávamos perdidos. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou, nos perdoou e nos deu uma nova vida em Cristo. Papai querido, perdoa-nos pelas vezes em que desprezamos a Tua graça, pelas vezes em que tentamos viver pela nossa própria força ou usamos a graça de forma irresponsável. Renova-nos hoje, Senhor. Ensina-nos a viver sustentados pelo Teu favor, guiados pelo Teu Espírito Santo e comprometidos com a Tua verdade. Que a Tua graça molde o nosso caráter, as nossas escolhas, o nosso testemunho. Que sejamos jovens, homens e mulheres que reflitam o Teu amor neste mundo. É o nosso clamor no nome santo de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, que esta lição continue ecoando dentro de você, que a graça não seja apenas uma palavra no seu vocabulário, mas uma experiência viva no seu relacionamento com Deus. A graça que nos salvou é a mesma graça que nos sustenta e nos conduzirá para a eternidade. Aleluias! Encerramos por aqui. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.